Cazé TV, ame-a ou deixe-a. No dia 25 de junho, o jornalista Marcelo D'Angelo publicou um artigo no portal Poder 360, cujo título é A Cazé TV, o Lula e a política que parou de falar a língua do eleitor. Novas formas de consumo de informação podem pesar mais que a ideologia na corrida presidencial de 2026. Eu achei o artigo muito interessante, uma abordagem distinta do fenômeno que tem representado a Cazé TV nos últimos anos. Ele diz, o Marcelo, ele começa com uma pergunta, né? O que leva milhões de jovens a trocar a transmissão da TV aberta pela Cazé TV para acompanhar a Copa do Mundo? E aí ele emenda com outra pergunta: e por que lideranças políticas que construíram suas trajetórias dentro de determinados campos ideológicos, frequentemente evitam ser definidos por esses mesmos rótulos quando disputam eleições, ou seja, uma tentativa de disfarçar o que no fundo são. Né? À primeira vista, ele diz, são fenômenos sem qualquer relação entre si. Um pertence ao universo do entretenimento, o outro ao da política. Na prática, ambos ajudam a explicar uma das transformações mais importantes da sociedade brasileira contemporânea: o desgaste das linguagens que organizaram o debate público durante décadas e a ascensão de novos códigos de comunicação, especialmente entre os mais jovens. E ele vai desenvolvendo e ele fala o seguinte: há algo curioso ocorrendo na política brasileira que as pesquisas só conseguem capturar parcialmente. O que ele diz aqui? Os principais nomes da sucessão presidencial seguem dominando o noticiário, as redes sociais, os levantamentos de intenção de voto. Continua ocupando o centro do debate político público, mas o cenário não muda muito, né? Permanece mais ou menos estável. Ao mesmo tempo, candidaturas menos consolidadas, lideranças posicionadas fora dos polos tradicionais, demonstram maior capacidade de despertar curiosidade, mobilização e engajamento proporcionalmente à sua estrutura política. Esse movimento sugere que uma parcela relevante do eleitorado não está procurando uma nova ideologia, está procurando uma nova forma de compreender a realidade. Bom, nós estamos falando aqui de comunicação, é a abordagem dele como jornalista, como consultor, é um jornalista experiente, com passagem em vários cargos e funções na área pública e privada. E aí ele diz o seguinte: é nesse contexto dessa nova forma de comunicação que a ascensão da Cazé TV se torna relevante para além do universo esportivo e, diria eu, do entretenimento. Seu sucesso, diz ele, não representa só uma disputa por audiência. Cazé TV evidencia o enfraquecimento de modelos de comunicação excessivamente formais diante de uma geração que valoriza espontaneidade, interação e autenticidade. Vou repetir: espontaneidade, interação e autenticidade. Diz ele aqui, as transmissões tradicionais foram estruturadas sob uma lógica vertical, na qual especialistas interpretam os acontecimentos para uma audiência passiva. Observe o seguinte: na década de 1970, 1980, até os anos 1990, um dos fenômenos de televisão era o Jornal Nacional, com Cid Moreira, Sérgio Chapelin, depois com William Bonner, já no século XXI, mas que era muito comum as pessoas, as famílias, em vários lugares do Brasil, dos rincões às grandes cidades, se juntarem na frente da TV para ouvir as informações, se nutrir daquelas informações e formar as suas opiniões. Elas conheciam, elas passavam a saber o que estava acontecendo no país e no mundo pelo Jornal Nacional, que era uma audiência, e ainda é uma audiência grande, mas na época era uma audiência quase monopolista, de tão grande e tão relevante. Há casos, inclusive, que contados e que são verdadeiros, de gente que quando o Cid Moreira terminava o Jornal Nacional, e depois o Sérgio Sapelin, e mais recentemente o William Bonner, quando terminava com o famoso boa noite, as pessoas na sala de TV, várias famílias, boa noite, respondiam. Ali era uma autoridade falando, a autoridade jornalística, a autoridade da TV, a autoridade calcada em informações que as pessoas não tinham outras fontes de consulta à época. E era, portanto, uma comunicação verticalizada, de lá para cá. Era no sentido único, não havia o retorno, não havia o comentário, não havia a interação. O que a Cazé, segundo ele diz aqui, a Cazé TV prospera porque opera de maneira diferente. O público não se sente só informado, ele se sente participante da experiência. É a chamada interatividade da comunicação, trazido pelas redes sociais. Você tem isso em qualquer uma das redes sociais predominantes já, desde a época do Orkut, passando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo TikTok, pelo YouTube, pelo WhatsApp. As pessoas querem compartilhar experiências, elas querem comentar, elas querem trocar experiências, elas querem ouvir a sua opinião e a opinião dos seus nichos, que acaba sendo aquilo que direciona a formação dos grupos, né?
das tribos nas redes sociais. Mas quando você vai para um fenômeno televisivo, Cazé TV tem entre os seus inscritos no canal do YouTube mais de 30 milhões de pessoas. Que oscila, vai de 30 a 35, na época no momento da transmissão cresce, depois decresce, mas é um número gigantesco. 30 milhões é muita gente seguindo por esse fenômeno que representa essa nova forma de linguagem. Ele diz aqui, o Marcelo D'Angelo, milhões de jovens não migram para esse modelo só porque ele transmite futebol. Migram porque reconhece nele uma linguagem compatível com seus hábitos de consumo e suas expectativas de comunicação. A política enfrenta desafios semelhantes, continua ele. Não é coincidência que o presidente Lula procure enfatizar atributos como experiência, capacidade de negociação e compromisso com resultados concretos, em vez de se apresentar prioritariamente como líder de um campo ideológico específico. O mesmo pode ser observado em diferentes correntes políticas. Quanto mais ampla a disputa eleitoral, menor tende a ser o interesse em se limitar a identidades rígidas. Observe que isso é interessante, porque se de um lado nós temos um país calcificado pela polarização, há uma parcela da população que não basta para ela simplesmente se declarar ante um lado ou ante outro. Ela precisa ser alcançada por formas de comunicação que lhes permita, que lhes entregue um pouco mais. E é o que o Marcelo D'Angelo ressalta no processo, no fenômeno da Cazé TV. Aí o que ele continua falando aqui? A razão é simples. Os rótulos que organizaram a política brasileira nas últimas décadas continuam relevantes para partidos e lideranças, mas perderam parte de sua capacidade de mobilização junto às novas gerações. Ou seja, a crise de lideranças e a crise de partidos também se estabelece, se manifesta na forma de comunicação. Eles não conseguem sensibilizar, empolgar, entusiasmar uma parcela significativa do eleitorado. E aí talvez tenha um caminho, exista um caminho, se bem explorado, para começar a construir um caminho de romper com essa polarização calcificada. É estabelecendo pela comunicação, nesses novos formatos, maneiras de chamar a parcela do eleitorado, que não é pequena, que está cansada da polarização calcificada, para uma ação mais proativa, certo? Mas para isso precisa ter nomes que a representem. No terreno do entretenimento e da comunicação em geral, a Cazé TV conseguiu estabelecer esse nicho, conseguiu estabelecer essa metodologia, essa tecnologia. Será que os partidos, as lideranças, os movimentos sociais estão atentos a isso? Parece que não. Eles preferem criticar, se ausentar, não entender o fenômeno. Eu quero dizer para vocês que eu acho que o Marcelo D'Angelo acertou na mosca quando ele identificou e trouxe para a discussão política esse fenômeno da Cazé TV. Não que a Cazé TV vai fazer política, mas a comunicação da Cazé TV ela pode ser uma pista importante para a comunicação nas campanhas eleitorais e a comunicação política de modo geral. E aí, você costuma assistir o Cazé TV? Você está inscrito lá no canal? Você o acompanha ou não? Você acha isso uma bobagem? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Você se sente representado nessa nova forma de comunicação ou você prefere aquela comunicação tradicional que o Marcelo chama de comunicação verticalizada? Deixe aí sua opinião nos comentários. A gente vai voltar a esse tema em outros momentos. Vamos conversar com especialistas e publicar aqui no nosso canal do YouTube. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, foca na estratégia com Orlando Tomé Cordeiro, acione lá o sininho para poder receber as notificações e ficar por dentro das novidades. Um grande abraço.